Espaço, Camila Levin está chegando, vai trazer detalhes da previsão para a gente, para hoje e para os próximos dias. Esse tempo diferente para essa época do ano continua pelo menos até quarta-feira, né? É data que a chuva deve voltar? Exatamente, Márcia, mas essa frente fria que está aparecendo por aí, talvez ela até dê uma adiantadinha. Eu estava lá confirmando as coisas e para terça-feira a gente já vai ter uma cara um pouquinho diferente no tempo. Essa transição foi adiantada, São Pedro está um pouco corrido. Me pegou de surpresa também que a gente estava se preparando para quarta, mas tudo bem. Essa segunda-feira está começando ainda com aquelas características que marcaram a semana passada, mas isso não dura muito. E já que nós estamos ainda com essa cara bonita no tempo, vamos começar aproveitando para dar aquele giro ao vivo para ver como está o dia iniciando no estado. O nevoeiro continua sendo um protagonista, começando por Floripa, que ainda temos uma certa nebulosidade no céu, a tendência é um pouco mais de abertura. Vamos para Criciúma na sequência com 16 graus. Também temos uma boa abertura de sol, dá para ver bem a cidade no horizonte. Jaraguá do Sul com 17, temperaturas muito agradáveis para esse começo de dia. Muito bonita a imagem em Jaraguá do Sul, a gente consegue ver bem esses nevoeiros sobre a cidade. Indo para Gaspar com 17 graus, temos uma condição bem semelhante com os outros pontos de Santa Catarina, uma certa nebulosidade, nuvens quase que cobrindo ali o céu, mas ainda assim uma boa presença do sol. E tudo isso que a gente acabou de espiar acontece porque essa massa de ar quente e seco que manteve o bloqueio atmosférico em Santa Catarina, ela está começando a se despedir. Então essas nuvens devem ganhar um pouquinho mais de força. A nossa imagem de satélite está mudando rapidamente no dia de hoje, justamente por causa de toda essa linha de nebulosidade, que é uma característica muito grande de uma frente fria. E ela está vindo lá pelo Rio Grande do Sul. A gente esperava um movimento um pouco mais lento dessa frente, mas conforme as horas estão passando, ela tem ganhado cada vez mais agilidade. É por isso que essa chuva que a gente estava programando para quarta-feira pode chegar um pouquinho antes na terça. Estamos monitorando o rápido andar dessa frente fria. E um dos sinais justamente da chegada desse sistema é o vento, que a partir de hoje fica um pouquinho mais intenso. Inclusive eu tenho um alerta da Defesa Civil para isso. Toda essa área aqui mais escura do mapa, que pega desde o litoral sul de Santa Catarina, ou a Serra, o nosso meio-oeste, o nosso extremo-oeste, aquelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, são os pontos em que a gente deve ter o vento mais intenso. Nessa área aqui em amarelo, que pega Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, essas rajadas não devem atingir uma velocidade tão elevada. São ventos com uma velocidade média de 10 a 30 km por hora e as rajadas pontualmente podem chegar até 70 km por hora. Por isso é bom ficar ligado até mesmo na sensação de frio, que pode ser um pouquinho mais intensa por causa desse vento. E é por isso que na segunda-feira, no dia de hoje, a gente vai manter ainda a temperatura no termômetro muito parecida com as do fim de semana. Nós temos uma variação entre 26 graus, mais ou menos, ali em Joinville, cerca de 23 em Itajaí, 23 em Floripa, Criciúma com 26 graus, Blumenau com 25, aqui na região do meio-oeste 27, deve ser um dos pontos mais quentes hoje, indo para Caçador 23 e Chapecó 26 graus. A movimentação da frente fria também já está impactando outro ponto, o nosso litoral. As ondas, principalmente nas áreas mais ao sul de Santa Catarina, já estão um pouquinho diferentes. Inclusive, até mesmo a direção dessas ondas. Enquanto boa parte do nosso litoral está aqui com ondas de oeste e sudeste e os picos não devem passar de 2 metros, indo em direção ao sul, elas estão de nordeste para oeste e os picos são de 2,5. Amanhã, todo mundo entra na mesma batida, daí a direção fica entre sudeste a oeste e os picos de 1,5 a 2. E já que a gente está falando do litoral sul, que hoje deve ter essa condição um pouquinho diferente por causa do movimento da frente fria pelo mar, o nosso destino é uma das praias lá do extremo sul, Balneário Arroio do Silva, na região de Plata Entre Mares. A gente consegue ver aí essas ondas quebrando, ainda não tão agitadas assim. Temos uma temperatura bem semelhante com o restante do estado e deve ser esse ponto hoje que vai pedir um pouquinho mais de atenção dos nossos pescadores, o litoral sul de Santa Catarina.
E, Márcia, eu vou continuar observando essa frente fria lá nos bastidores. Ela que está se movimentando bastante, já mudou de posição algumas vezes ao longo da manhã, tá avançando rapidamente. Cheguei na TV, fui para o camarim, ela já tinha avançado mais um pouquinho. Talvez a gente tenha até uma cara um pouco mais fechada ainda hoje. Por enquanto, estamos mantendo terça-feira. Então, daqui a pouco a Camila volta e atualiza tudo isso pra gente. Eu acho importante, toda vez que a gente fala de frente fria, Camila sempre fala isso, não é que vai vir temperatura baixa, e sim chuva, né? Exatamente. A frente fria é sinônimo de chuva e não de frio. O frio vem bem depois com as massas de ar polar.